Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando uma nova semana. Olha que bênção de Deus. Não só uma nova semana, mas estamos iniciando um novo mês. Chegamos ao dia 1º, viu, Garais, Íbia? Dia 1º de novembro de 2021. Pela graça, bondade e pelas misericórdias de Deus. Olha a gente aí, vencendo, chegando, pela graça do Senhor. Cristina, Rejane, Vera, bênção de Deus. Que bênção! Hoje, então, dia 1º de novembro de 2021, segunda-feira. Como é que vocês estão? Estão animados? Felizes? E aí, Alice, Márcia? Como está a vida, que o Senhor esteja abençoando vocês de maneira muito extraordinária. Denise, Deus abençoe. Suani, Deus abençoe. Que chuvarada é essa aqui no nosso Rio de Janeiro, em alguns lugares em volta do Rio, hein? Carol, obrigado, Carol, você está aí, Deus abençoe. A Ilza, Deus abençoe. Meus queridos, tem chovido demais, a gente passou um domingo bem chuvoso, mas tivemos uma linda manhã, uma manhã extraordinária. Nós falamos sobre os temas que vamos reprisar com algumas ênfases específicas essa semana, que são os chamados postulados teológicos da Reforma. Os 5 postulados, que são chamados de 5 solas: somente a palavra, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Além disso, nós tivemos desses aprendizados especiais e essa recordação, coisa que faremos hoje e ao longo dessa semana, tratando de cada um destes solas. Nós também tivemos o lindo momento, emocionante momento, pelo menos para mim, não é? Viu, Jorge Elias, do batismo da minha netinha e de outros 3 irmãos, Mônica Amaral, Oséias Carvalho, Deus abençoe. Nós tivemos ali aqueles batismos lindos, e a Ana Júlia fazia parte deles. Olha que bênção! O Isaías, a Dalila, a Marileia e a Ana Júlia, a nossa Aninha. Não é isso, Elda, Joaquim? Bênção do Senhor. E no culto da noite a gente teve um momento muito gostoso, principalmente o momento de comunhão do pós-culto, não é? Foi lindo, maravilhoso, o coro da campanha, com muito trabalho, dedicação dos irmãos, foi uma bênção, naipe de metais. Pregamos sobre o projeto de Deus de nos deixar na sala de espera. Enquanto Deus ali nos deixa, nós vimos no domingo retrasado que temos que trazer à memória algumas coisas, mas não podemos ficar também ociosos, viu, Léa Ferreira? Nós temos que estar em movimento, em ação, em atividade. E aí foi lindo, maravilhoso, abençoador. Nós caminhamos aí para o encerramento de nossa campanha, na certeza de que vai dar tudo certo, porque semeamos grandes sementes, recebemos mensagens que nos desafiaram tanto e agora vamos seguir em frente. E para seguirmos em frente, nós estamos entendendo que no mês de novembro, um mês assim estratégico, mês 11, nós estamos quase terminando um ano, já estamos vislumbrando aí a liberação do uso de máscara, pelo menos lá em lugares abertos já é possível isso, meu irmão Luiz Carlos Calda, em lugares, em ambientes com mais pessoas, ou com maior frequência, ou fechados, não. Mas estamos vislumbrando. E a partir disso, então, viu, Márcia Vieira e Elda, nós queremos, durante os 4 domingos de novembro, pela manhã, abordar o tema Vivendo os Propósitos de Deus. Viu, Carlos Luiz? Então nós vamos tratar de cada um dos propósitos, não de maneira teológica, mas de maneira bíblica e prática. O que a Bíblia diz e como podemos pôr em prática a comunhão, o discipulado, o serviço e também o evangelismo. E aí você, como crente em Jesus e membro da nossa igreja, vai olhar para cada uma destas 4 grandes áreas, e a 5ª área que vai ser abordada nos cultos da noite, com mais de um culto. Você vai poder dizer: eu me identifico com
pode ser a adoração das noites, mas eu me identifico com a comunhão, tem a ver comigo, viu, Lucimar? Eu talvez me identifique com o discipulado, com a edificação, com o ensino, isso tem a ver comigo. Talvez você se identifique com o servir, você não gosta muito de estar na frente, mas você quer ver as coisas acontecendo, que o ambiente esteja organizado, que os carros parem adequadamente, que o local do culto esteja com as luzes acesas, enfim, você deseja que as coisas fluem. Então você está na área de serviço, você está sempre dizendo o que eu posso fazer para criar um melhor ambiente, para que todos estejam funcionando bem e os outros ministérios acontecendo. E no último domingo falaremos sobre o propósito que é do evangelismo, entendendo que evangelismo inclui a evangelização e a ação missionária. Evangelização é quando o evangelismo é feito onde você está. Então, o evangelismo engloba a evangelização que você faz na sua casa, na sua família, na vizinhança, mas também a evangelização feita fora, que nós chamamos de missões, quando ela é feita num ambiente diferente do que nós estamos acostumados, numa cidade diferente, num estado diferente, talvez em um país diferente. Isto é missões. Então, nós vamos estudar sobre isso e desejamos que Deus desperte o seu coração, viu, Márcia Vieira Barbosa, para se integrar conosco, para que, como Igreja do Senhor, avancemos de maneira extraordinária, de maneira especial. Seu Luiz Calda, meu irmão, eu vi aí publicações e publicidades do aniversário da igreja. Me parece que são 53 anos da PIB de Rio das Ostras. Os irmãos estão lá sem o seu pastoreio, sem o seu pastor. Estamos orando para que Deus dirija a vida de vocês. Minha irmã Maria Rosa, Deus abençoe. Queridos, bom, nós temos aí a semana iniciando, e com a semana iniciando nós temos todas as terças-feiras o Celebrando e Transformação, que agora já está na 33ª lição. São 36, então tem a 33, 34, 35 e 36, fechando o mês. Não é isso, Olavo? Fechando o mês. E aí no primeiro domingo de dezembro, no culto da manhã, nós estaremos fazendo o culto de gratidão do encerramento do nosso ano, da nossa temporada Celebrando a Transformação 2021. Como é que está ali? É Cláudia Nunes. Denise, estou aqui, olha aí, é para Denise, aí Denise, Deus abençoe, seja bem-vinda, que bênção. Pois bem, também nós temos as células. A pergunta é, e as células que começaram vão parar? Bom, cada célula pode decidir o que vai fazer. O que eu entendo é que se porventura você está numa célula, mas você prefere migrar para uma outra, que você se identifica mais com aquele líder de célula, com aquele grupo, você não vai constranger ninguém em fazer isso. É o seu direito. Nós desejamos que você seja feliz e abençoado, mas desejamos, com a graça de Deus, que as células prossigam. Eu vou estar reunindo-me com a minha célula de homens, juntamente com o Willi, que já disse, olha, Homens Avante, é o nome da nossa célula, que está pronto para seguir com célula, ainda que numa mudança aí de residência do Rio para Campos, mas a ideia é que siga em frente. Vamos ver, vamos avaliar juntamente com os demais, quinta-feira, e vamos decidir o que Deus tem para nós. Bom, aí tem célula de adolescentes, de mulheres, de crianças, de jovens solteiros, jovens casados, né? De células mistas, elas estão seguindo uma bênção de Deus. Bom, agora nós vamos lembrar você que todos os cultos da igreja à noite começam às 19 horas. E também o Zap, eu já falei para várias pessoas sobre o nosso Zap domingo, dizendo que nós temos um número que, se você adicionar na sua lista de contatos, quem está aí? Neto Costa, acho que é isso que eu estou dizendo, não é isso? Et ou Bet? Et, né? Deus abençoe. 2493-0104 e você fala com a gente. O que você vai falar? Pastor, eu quero me envolver numa célula. Pastor, eu gostaria de ser membro da igreja. Enfim, o que é que você deseja? Fale conosco e nós vamos abençoar a sua vida. São 19 horas e 9 minutos. Vamos aos parabéns de hoje. Bom, os parabéns de hoje voltam-se para ontem. Ontem, dia 31, a Alessandra Carvalho de Paula fez
aniversário. E é só isso para hoje, porque não temos aniversariantes do dia 1º de novembro. Deus abençoe vocês, tá bom? Olha aí, Cláudia, ela é uma bênção, não, tá aí, bênção de Deus. É isso aí, Deus abençoe. Vamos então, são 19h10, a reflexão breve da semana, começando então sobre hoje, num dos pilares da campanha, da reforma protestante, e a gente então vai abordar cada um deles. São 5, nós temos 5 dias na semana, querendo o Senhor e permitindo, abordaremos todos eles ao longo desta semana. Minhas desculpas por ser sexta-feira. Eu vi que alguns talvez ficaram aí meio decepcionados, mas eu fui à convenção e voltando da convenção, nós tivemos um engarrafamento que não nos permitiu chegar na hora certa. Bom, o que acontece com as reformas? A Bíblia diz, a história registra que Martim Lutero, ele era um monge, ele trabalhava na igreja, ele era formado pela igreja, e havia todo um ambiente de inconformismo, com várias práticas da igreja, alguns excessos, e ele então, como um católico comprometido com a sua religião, ele entendeu que devia cooperar para que mudanças fossem feitas. E naquele ambiente, naquele burburinho, que havia tanto uma inquietação, tanto do aspecto religioso, mas também político e econômico, ele afixa 95 teses, falando dos mais diversos temas, lá no Castelo de Wittenberg. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Bom, a partir destas teses, desse movimento, se estabeleceu as chamadas 5 solas, que são 5 proposições ou afirmações da nossa vida que tem a ver com a teologia, que são considerados um marco na história do cristianismo e também pilares da reforma protestante. Estas 5 frases, elas foram originalmente elaboradas em latim: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, solo Deo da glória. Eu nunca falei latim, né? Então fica aí para vocês essas frases em latim, que em português quer dizer somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus da glória. Então nós queremos conversar sobre cada uma delas e vamos começar então com sola a palavra ou sola Escritura, não é? Que é o primeiro, ou nesta ordem que aqui foi apresentado. Meus queridos, o cristianismo, ele tem uma fundamentação. Ele é fundamentado nas Escrituras Sagradas, que tem 66 livros, que vai de Gênesis a Apocalipse, sendo o Velho Testamento composto de 39 livros, incluindo os livros chamado Pentateuco. Nós temos os chamados livros históricos ali, com os reis e os profetas. Nós temos os livros que são considerados poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Temos os profetas maiores, que têm os seus textos maiores, e os profetas menores, terminando com o último livro, que é o livro de Malaquias. E nós temos o Novo Testamento, que foi escrito por volta ali do ano 30 e poucos, 40, né, para sermos mais exatos, até o ano 100. E aí a ordem que aparecem os livros no Novo Testamento não é necessariamente a ordem em que eles foram escritos. Provavelmente o primeiro escrito no Novo Testamento tenha sido a primeira carta aos Coríntios. Mateus não é um livro que foi o primeiro a ser escrito, o Evangelho de Mateus, mas eles, nesse período de até mais ou menos o ano 100, foram definidos como canônicos. E a Bíblia, então, nós temos a verdade que esses textos, embora estejam distantes, o livro de Gênesis, do livro de Apocalipse, eles têm uma unidade interessante. O Velho Testamento diz sobre o Cristo que virá. Os evangelhos falam do Cristo que veio. E o livro de Apocalipse e algumas profecias do Novo Testamento falam do Cristo que voltará.
E aí a gente vai encontrar aquele momento no livro de Gênesis em que o homem come do fruto proibido. E lá no livro de Apocalipse a gente vai encontrar Deus dizendo que aquele que chegar aos céus, ele vai poder comer do fruto da árvore da vida. Há uma conexão entre Gênesis e Apocalipse, o que nos mostra isso, que independente do número enorme de escritores que contém a Bíblia, independente das culturas de cada um dos escritores, alguns excelentemente cultos, outros homens e mulheres simples, pessoas simples. Pedro, por exemplo, não tinha assim nem um grego muito fundamentado, era o grego mais falado, o jeitão dele de escrever. Enfim, seja como for, escritores diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, a realidade que cada escritor enfrenta ao escrever o texto é diferente, há uma unidade. Sabe o que isso quer dizer? É que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, para que nos abençoe, para que nos dê direção. Por isso que nós lemos em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, não é uma parte dela, mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí a gente pergunta o que tem a ver esta afirmação somente a Escritura com o mundo de hoje. Significa que você, se precisar de uma orientação para a sua vida pessoal, você pode ler a Bíblia e você vai encontrar. Se você precisa se especializar em relacionamentos, você pode estudar a Bíblia que você vai aprender. E aí você vai ver que a Bíblia trata de todos os temas com algo assim, de uma maneira tão abençoadora. Ela é a palavra de Deus. Mas também quer dizer que as igrejas precisam tomar cuidado para não ter os excessos. Pregadores que agregam à igreja o misticismo, as práticas do Velho Testamento, são pessoas que estão perdendo a interpretação correta das Escrituras, estão se afastando da essência das Escrituras. Por isso, ao falarmos somente a Escritura, ou somente a palavra, que você tenha direção para a sua vida e que as igrejas tenham um prumo, uma vara de medir, como quer dizer o cano, uma vara de medir para o que se deve e o que se não deve fazer, para o que se deve e o que não se deve pregar. Começamos, é apenas o começo, que você e eu e que as igrejas do Senhor estejam em constante reforma, alinhando-se sempre com a vontade primeira de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar, continuamos orando pelo familiar do Eliel, Lucas Mazzello, e o seu amigo, ainda numa situação que aspiram muito cuidado, internados depois do acidente de moto, e assim faremos orando pelos pedidos que temos feito regularmente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos a esta hora da intercessão, queremos entregar nas tuas mãos o Flávio Bento, amigo do familiar do Eliel e da Rejane, Lucas Mazzello. Ambos estão internados em estados realmente estáveis para melhor, mas ainda muito graves. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que eles sejam realmente preservados para a glória do teu nome. Abençoe, nós pedimos, aqueles que deixaram os hospitais, mas estão ainda num processo de recuperação em casa. É o caso da Latife, é o caso do meu amigo Marcos Pastor, é o caso do Jorge Murta. Nós louvamos a Deus, do Henrique Pinho, que o Senhor esteja cuidando de cada uma destas pessoas, de cada um destes meus irmãos. Pai, eu quero também agradecer ao Senhor, porque houve a liberação do plano de saúde para que a cirurgia do nosso querido pastor Gilson Bifano se realize. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que no tempo certo, no local certo, ele possa submeter-se a essa cirurgia e que ela seja realmente muito bem sucedida. Abençoe o Marcelo, o cunhado da pastora Kátia. Abençoe também a Joana Dark, a Nilda Guimarães, a Lourdes, a Ira, o Álvaro, a pequena Sofia. Abençoe aqueles meus irmãos que batalham firmemente contra o câncer. Renova-lhes a esperança. Renova-lhes, ó Deus, o ânimo, a alegria, e que vivam intensamente a vida hoje, na certeza de que o amanhã está nas mãos do Senhor, e que cada um esteja seguro, firme, alegre, confiante,
que é um Deus que os ama e que os abençoa. Abençoe a Giovana, o Josias, a Cirleia, a Cristiane, e abençoe o Éder, que recebeu alta hospitalar, que ele seja abençoado todos os dias pelo Senhor. Pai, continue a cuidar de nossas casas, nossos filhos. Ó Deus, tenha misericórdia, no meu caso, dos meus netinhos também, dos meus filhos, dos meus genros, da minha nora. Ó Deus, abençoe a minha vida conjugal, abençoe, ó Deus, as famílias de nossa igreja. Cuida da gente, dá-nos a tua bênção todos os dias. E em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe os desafios que temos que encarar e vencê-los agora em novembro e dezembro. Abençoe, ó Deus, de tal maneira que os ministros e os ministérios possamos ter clara a direção do Senhor, o caminho do Senhor, para que os ministérios aconteçam, se realizem, sejam bênçãos na vida da igreja. Abençoe, Senhor, a congregação em Caxias, abençoe os novos membros, os novos batizandos, abençoe a nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, temos orado por nossa pátria, pedindo a tua bênção sobre nós, Brasil, de norte a sul. Abençoe o emprego, abençoe o sustento, abençoe, Senhor, a saúde, o movimento do ir e vir, o transporte urbano. Mas com que, ó Deus, a nossa terra continue prosperando e alimentando o mundo, Senhor. Ó Deus, continue a cuidar do nosso estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas também cuide de cada um em particular, de mim, da minha família, de cada um aí com sua família, nos dando, ó Deus, uma semana linda, maravilhosa, um mês abençoado, abençoador. Põe as tuas mãos sobre nós e dê-nos a tranquilidade, a convicção, a paz, a segurança de que temos do Senhor a proteção que precisamos, a provisão que precisamos e alcançaremos a prosperidade que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês. Uma segunda-feira abençoada, uma semana rica, próspera, que o Senhor nos guarde, nos dê muita paz, muita alegria, muita bênção na vida em família, em tudo mais. Um beijo no coração, um abraço gostoso, querendo e permitindo o Senhor. Amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, juntos, mais uma vez, em oração, às 19 horas. Deus os abençoe.